Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para ajudar você a estudar aí para o seu concurso na matéria de arquivologia. Então é um dos tópicos aí do seu edital, essa matéria de noções de arquivologia. Vem sendo cobrado muito nos últimos concursos, né, essa matéria, principalmente nesses cargos de escrivão, onde nós sabemos ali que vai ter uma rotina diária de lidar com diversos documentos. Então a gente precisa, antes de mais nada, lembrar aí que a importância da arquivologia está relacionada aí ao cuidado desses documentos em termos de informação, né? Preservar a sua finalidade, preservar a sua função, esse serviço que os documentos fazem à administração no sentido de contar ali uma história, de ter uma correlação com as atividades exercidas por um órgão, seja um órgão público, seja por uma empresa, né, privada, seja até por uma família ou por você mesmo, porque dentro da arquivologia qualquer pessoa pode ter considerado aí o seu arquivo pessoal, um arquivo familiar, assim como tem os arquivos de empresa e os arquivos públicos. Antes de mais nada, antes da gente começar a estudar especificamente o tópico do edital que eu separei aqui para vocês, que é o de funções arquivísticas, nós precisamos entender, né? Eu não sei em que pé você está aí nos seus estudos de arquivologia, não sei se é a sua primeira aula, não sei se você já vem acompanhando a gente no curso regular, né? Inclusive está com um preço bacana, ó, tem contato aqui embaixo para vocês conversarem aí com a gente, fechar pode ser o curso completo ou pode ser também o acesso completo aí aos nossos cursos em geral, para você se preparar aí da melhor forma para o seu concurso. Eu não sei em que pé você está em termos de arquivologia, então para começar eu preciso que você entenda que nós estamos falando de arquivo e o que é arquivo. Bom, quando a gente está estudando em arquivologia, essa matéria, assim, né, que fala dos arquivos e dos documentos, nós temos que ter em mente que arquivo tem vários significados. Um dos significados que é mais cobrado em prova é o conjunto de documentos, né? Então, o arquivo seria aí um conjunto de documentos que são organicamente produzidos, ou seja, a sua produção ela tem relação ali, estrita relação com as atividades exercidas pela entidade produtora. Quem seria essa entidade produtora? É como eu disse para vocês, pode ser um órgão público, né? Pode ser um órgão da administração pública, pode ser uma empresa privada, pode ser também uma entidade familiar ou pode ser uma pessoa física, pode ser eu com o meu arquivo pessoal. E aí nós vamos ter regras, né? Muita gente não sabe, muita gente não tem esse conhecimento antes de começar a estudar arquivologia para concurso, mas no Brasil nós temos uma regra, né? Uma lei muito importante, que é a lei número 8.159, que ela vai falar sobre a política nacional de arquivos. Essa lei, ela inclusive tem que ser estudada por vocês, porque ela também é objeto de prova em outros tópicos. Nessa lei, por exemplo, a gente vai encontrar a definição de arquivo como conjunto de documentos, como a gente está conversando aqui agora, e a gente também vai encontrar o conceito do que vem a ser a gestão de documentos. Gestão de documentos, pensem comigo, se eu tenho um conjunto de documentos que formam o meu arquivo e se eu tenho toda uma matéria que é voltada para isso, significa que deve ser algo importante, que deve ser cuidado, que deve ter regras, etc. É isso aí mesmo. Porque a arquivologia é justamente o estudo, muitos entendem até como ciência, que vai trazer aí o emprego das regras, das técnicas, dos princípios para gerir os arquivos, para cuidar dos arquivos. Por quê? Eu falei que arquivo é um conjunto de documento. E o que é um documento? O documento é uma informação registrada. Então, a partir do momento que eu tenho um dado, esse dado se converte em conhecimento. Esse conhecimento se converte em informação. E eu aposto esse documento em um suporte, e aí o suporte, vocês vão imaginar comigo, qualquer coisa que esteja apta a receber essa informação. Então, por exemplo, se eu quero escrever uma carta, faço uma carta ali à mão, o meu suporte é papel.
né? Onde eu estou colocando as minhas informações? No papel. Então, se eu quero gravar alguma coisa num disco, né, num CD, então qual é o meu suporte de informação? O CD, um pendrive, um disquete, né? Toda vez que eu falo disquete, o pessoal, não, o que é disquete, né? Às vezes o candidato é novo, aí mais novo que eu, nem lembro o que é disquete, né? Era uma forma muito antiga. Mais antigo, por exemplo, um papiro, uma pedra, isso tudo pode ser suporte para alguma informação que eu queira ali manter, que eu queira guardar, que eu queira registrar. Quando eu faço esse registro dessa informação nesse suporte, eu preciso manusear isso de uma forma que quando eu precisar, eu encontre essa informação. Por isso é necessário fazer esses atos de gestão documental quando a gente fala em arquivologia. Então, quando a gente estuda arquivologia, a gente vai ver lá no artigo 3º dessa lei sobre a gestão de documentos. E aí nós vamos ver que os arquivos, eles perpassam ali por momentos, né? Eles vão ter fases, eles vão ter idades. Então, você vai ter primeira, segunda e terceira idade e você precisa cuidar desse arquivo, você tem uma forma de gerir, de administrar. Por quê? Quando você precisar de uma informação, você precisa ter um fácil acesso, você precisa saber como ele é organizado, como ele funciona, né? Respeitando os princípios arquivísticos. E isso tudo é possível quando a gente faz, dentro da gestão documental, a aplicação dessas funções arquivísticas que a gente vai estudar aqui. Vejam bem, eu tenho uma base de 7 funções arquivísticas que vão cair na prova, né? É uma base de referência aí do Rousseau. Então, o Rousseau, ele desenvolveu esses 7, né? Essas 7 funções. Vou escrever 7 funções de. Se eventualmente cair na prova para vocês, né? O referencial aí teórico, a base de estudo dessas 7 funções, a gente vai correlacionar a Rousseau, tá bom? A gente pode relacionar também a Coutrin. Vou colocar assim. Ambos os nomes a gente pode fazer essa correlação desse estudo aí das funções arquivísticas. De modo geral, a gente pode dizer que são funções voltadas para o arquivista, ou seja, aquela pessoa que irá lidar com aquele arquivo diariamente. Porém, o que a gente vê na nossa realidade é que nem sempre a gente vai contar nos arquivos com o profissional arquivista. É de fato uma profissão regulamentada por lei, né, no nosso país e que existe inclusive a faculdade para fazer aí a formação em arquivologia. Porém, você, por exemplo, né, futuro servidor público, pode eventualmente vir a desempenhar essas funções de arquivo dentro do seu setor, dentro do seu departamento, do seu ambiente de trabalho. Então, você precisa conhecer, é por isso que a prova cobra de você, que você tenha certas noções. O conhecimento, eu entendo que não será cobrado de forma muito aprofundada, porque de fato você não é um arquivista, você não é formada em arquivologia, mas se espera de você essas noções que a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos começar aqui das funções arquivísticas e tenham em mente comigo, funções arquivísticas são aquelas funções que eu realizo no ato de gestão documental para poder melhorar, tornar o meu arquivo mais eficiente e mais eficaz, para que eu tenha fácil acesso à informação e para que eu consiga preservá-la ao longo do tempo. É para eu poder organizar a casa, vamos dizer assim. São regrinhas, são passo a passo que eu tenho que saber para poder deixar tudo organizado. Quando eu falo na função arquivística de criação, o que a prova pode trazer? A prova pode trazer para você, por exemplo, um caso contando a respeito de formulários, documentos padronizados, a necessidade ou não da produção de papel, né? Porque a criação ela vai estar voltada aí para produção documental dentro daquela instituição, dentro daquela entidade que a gente vai chamar aí de mantenedora do arquivo. Então, vamos imaginar aqui para a nossa aula hoje um órgão, não sei, o Estado, a Secretaria Estadual de Segurança, né? Então, nós vamos criar o nosso órgão aqui para o nosso exemplo. Vou até colocar aqui, apagar, porque são informações mais leves aí para vocês. Não esquecer da 8159, ela não é leve, vocês precisam dela o tempo todo. A gente tem aqui, nosso exemplo vai ser então a Secretaria
estadual de segurança. Vai ser o nosso exemplo, tá, pessoal? A gente vai trabalhar com isso aqui para entender as funções. Esse aqui vai ser o meu órgão, né? A minha entidade mantenedora. Quando eu falo em entidade mantenedora, significa que aqui eu possuo um arquivo todo dessa secretaria estadual. Como funcionam as funções arquivísticas? A minha primeira função, que é de grande importância, de grande destaque, é a função de criação. Eu preciso observar a forma que esses documentos estão sendo produzidos, criados, tá? É isso mesmo que o nome diz, criação. Então, o que eu preciso observar? Gente, arquivo ocupa muito espaço. A maioria dos arquivos no Brasil, ele ainda é no formato papel. Então, apesar das técnicas que a gente tem, né, desde 1950 a gente fala de microfilmagem, mas outras técnicas também que a gente desenvolve aí, como técnicas para digitalização ou outros meios eletrônicos de documentar, ainda assim a gente ainda trata com a gestão de papel de forma muito ampla e de forma exagerada. Então, uma das funções que a gente vai ter destaque é essa da criação, onde deve ser observado como estão sendo produzidos esses documentos. Então, palavrinhas que a gente vai ter relacionadas aqui com a criação para a sua prova. A produção desses documentos. A gente precisa, pessoal, de uma padronização. Outras palavrinhas que podem estar relacionadas à questão da autenticidade e a questão da eficiência. A eficiência, na verdade, vocês encontram ao longo de toda a gestão documental, porque é um dos nossos objetivos aqui, né? Vejam comigo. Quando eu estiver diante da produção de um documento, eu trabalho na nossa secretaria estadual aqui. Eu não devo ficar produzindo documentos em massa sem necessidade. Eu tenho uma cópia, eu vou precisar de uma cópia, eu vou lá, faço 10 cópias. Em termos de arquivologia, cada documento ele é único no contexto da sua produção. Eu devo criar o documento para uma única finalidade. Ainda que seja cópia, às vezes a cópia vai servir para mim para um outro objetivo. Então, por exemplo, eu tenho a minha certidão de nascimento. Minha, fica comigo. Qual que é o objetivo deste documento, que faz parte do meu arquivo pessoal? Provar a minha existência, provar o meu nome, a minha data de nascimento, a minha filiação e assim por diante. Quando eu faço uma cópia desse documento, porque eu resolvo me casar e é necessário levar, né, uma cópia autenticada, por exemplo, na verdade a gente leva uma certidão atualizada, mas só para exemplo aqui, eu preciso levar uma cópia autenticada. Essa cópia autenticada que eu fiz, ou ainda que seja a certidão atualizada em segunda via, não é o mesmo documento. Para a arquivologia, isso é um novo documento. Por quê? Pelo princípio da unicidade, cada documento que eu estou produzindo, que eu estou criando, ele é único no seu contexto de produção. Então, uma das regras que a gente tem dentro da função arquivística de criação é observar essa necessidade de não produzir documentos sem necessidade. Outra coisa que a gente precisa observar, a padronização. Por quê? Eu tenho a minha certidão de nascimento. Ela tem lá o brasão do Brasil, ela tem a cor padrão, ela tem escrito certidão de nascimento, nome, e aí vem nome, sei lá, data, hora, nome dos pais. Existe uma ordem específica para poder colocar aqueles dados no documento. Por quê? Isso é uma padronização. Imagina se a minha certidão de nascimento é confeccionada de um jeito, a sua de outro, a de cada brasileiro for confeccionada de uma forma. Como nós vamos bater o olho naquilo ali e saber que é uma certidão de nascimento? Vamos buscar o quê? Eficiência. Quando a gente busca eficiência em arquivo, a gente tem formulários de uso geral, a gente tem documentos padronizados. Por quê? Para preencher de uma forma sistêmica, ali, de uma forma padronizada e organizar também essas informações de uma forma padronizada. Quando eu busco uma informação específica, eu sei que eu estou procurando a certidão de nascimento da professora Ana Carolina, mas não é isso que eu quero. Eu quero a filiação.
Se eu já sei, eu lido ali com 200 certidões, 300, 1000, eu já sei exatamente onde é o campo que eu tenho que fazer a leitura. Por quê? É um formulário padrão, é um documento uniformizado. Então é necessário e é importante aí que a gente faça essa padronização na criação dos documentos para que a gente possa alcançar maior eficiência. Então, por exemplo, você vai passar no concurso público, né? Quando você passar no concurso público e já estiver trabalhando, já tiver tomado posse aí e já estiver em efetivo exercício há 1 ano, você vai ter direito a férias. Você pode fazer sua cartinha de próprio punho lá, parabéns para mim, fiz 1 ano de casa, agora eu quero minhas férias. Não, tem um formulário ali de uso geral dentro da sua área de trabalho aí, né, no seu computador, da sua instituição, você vai encontrar ali uma pasta para esses fins de modernização administrativa, onde vai constar ali o formulário padrão para solicitar as férias. Não pode cada servidor, imagina cada servidor fazer de um jeito. Então, quando a gente fala em função arquivística de criação, nós estamos falando dessas regrinhas. Padronizar, observar a produção, não produzir em excesso, já de cara observar o que de fato é um documento e o que já pode ser descartado, né? Porque muitas vezes a gente não produz documento, a gente produz papel, a gente produz volume. Então, para ser documento, tem que ter ali organicidade, né? Tem que ter correlação com a entidade, tem que ser uma informação importante que vai servir ali uma finalidade administrativa, legal, jurídica, ou para além do tempo, né, uma finalidade futuramente histórica, científica, de pesquisa, educacional, tem que ter uma finalidade, tem que ter vínculo com a instituição, que é a entidade ali mantenedora. Eu falei aqui também da autenticidade. É muito importante a gente pensar ali no momento de criação, na hora de responder nas provas, alguma questãozinha que venha falando de autenticidade, de integridade, que também são princípios da administração, porque o momento de verificação disso é na criação. É ali que a gente faz o documento ser autêntico, né? É ali que a gente demonstra qual era de fato o documento íntegro, porque aquele é o meu primeiro documento, né? Então é ali que eu tenho que cuidar para que todos esses elementos estejam presentes. Então, tomar muita atenção com essas palavras, se aparecer, pode ser que esteja relacionado com a função de criação. Nós temos também a função de aquisição. Aquisição, vocês vão pensar comigo em aumento dos fundos, aumento dos fundos, tá, pessoal? Ou entrada de documentos. Por quê? A aquisição é uma forma em que eu vou estar trazendo para a minha entidade mais documentos, tá? Então, não são documentos produzidos, são o que a gente chama, quando a gente fala em arquivologia, a gente fala em documentos produzidos e recebidos, ou a gente utiliza o termo acumulados para se referenciar a esses dois. Então, eu falo que é um conjunto de documentos, né? O meu arquivo é um conjunto de documentos produzidos e recebidos, ou acumulados, né? Que tem aquela correlação e etc. Essa aquisição vai falar da forma que eu estou recebendo esses documentos. Então, podem prestar atenção aí na prova em questões que falem sobre aumento de fundo, entradas de documentos, alguma coisa relacionada com o protocolo de documentos, né, que esteja te contando a respeito disso. Pode ser que esteja falando ali da aquisição. Por que entrada de fundos? A gente trabalha dentro de arquivologia com a ideia de fundos de arquivo. Então, a gente tem essa noção em arquivologia do princípio, né, do respeito aos fundos, de que é necessário a gente manter essa organicidade e que é necessário que cada conjunto de documentos ali tenha seu próprio fundo de arquivo. Então, na nossa secretaria estadual aqui, vamos supor que a gente tem um fundo de arquivo onde só tenham documentos referentes à segurança nacional e outros somente referentes à segurança daquele estado.
Então, sobre segurança nacional, sobre segurança estadual. Então, quando chega um documento de caráter voltado para a segurança nacional, eu coloco nesse fundo de arquivo aqui, ou seja, nesse conjunto de documentos de arquivo aqui. Agora, se eu tenho só da Secretaria Estadual, aí eu ponho nesse conjunto de documentos, nesse fundo de arquivo. Então, eu separo de forma que eu nunca vou misturar os nacionais com os estaduais, porque eu estou seguindo justamente esse princípio da proveniência. Eu estou observando o respeito aos fundos, também é um outro nome que a gente pode dar, né? Eu posso falar ou princípio da proveniência ou princípio do respeito aos fundos. Eu estou obedecendo, se isso se trata... Todos esses arquivos aqui são de segurança nacional, por que eu vou misturar um de estadual aqui? Por que eu vou misturar um documento que tem a ver lá com o departamento fiscal com o meu departamento jurídico? Eu não vou fazer isso. Então, esse é o respeito aos fundos. Dentro da aquisição, vai falar sobre o aumento dos fundos, pode ser que fale da correlação para vocês, do princípio, né, da proveniência, vou anotar aqui para não esquecer, proveniência, ou do respeito aos fundos. São princípios basilares, tá? É o princípio assim mais importante que a gente tem em termos de arquivologia. Inclusive, princípios também são cobrados aí na sua prova, é muito importante a gente estudar, né, esses princípios aqui que eles podem cair. Das questões em geral, princípios são muito cobrados. Eu não trouxe para vocês a aula de princípios hoje, por quê? Porque se vocês procurarem aí no canal do YouTube, no Monster, tem aula minha falando só sobre princípios. Então, se a aula é gratuita, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de revezar os temas, porque mesmo que não tenha sido para o seu concurso, você consegue aproveitar um material de outro. Além da banca, né, gente? Como a banca é a mesma, né? Em outros concursos também eu já gravei para a mesma banca, o edital é idêntico. Então, em termos de arquivologia, a banca não está mudando o teor ali, o conteúdo referente à matéria de arquivologia. Então, tudo que vocês virem aí gravados aqui no nosso canal do YouTube vai ser muito proveitoso para os estudos de arquivologia de vocês. Podem usar e abusar desse conteúdo gratuito. A gente vai ter também a necessidade da classificação. Dentro da classificação, olha só, é muito importante, como eu já disse para vocês, que a gente tenha as informações organizadas, que a gente saiba quais são essas informações, o porquê dessas informações estarem ali, qual que é a relação, né, como eu disse, orgânica entre esse documento e a instituição, para que serve, qual que é o valor, né? A gente tem as 3 fases ali, a gente tem as fases, né, corrente, intermediária, vou anotar aqui para vocês, corrente, intermediária e permanente. Pode ser, pessoal, que às vezes eu vou ter um documento aqui na fase corrente, que é um documento que eu estou utilizando frequentemente, é um documento de maior utilização de fato ali do servidor ou da pessoa, né, que lida com aqueles papéis, com aquele tipo de arquivo. É um documento que eu preciso estar movimentando o tempo todo. Já o documento intermediário, né, que faz parte do arquivo intermediário, não. Eu não vou movimentá-lo o tempo todo, eu vou guardá-lo, né, por exemplo, do corrente para o intermediário por um tempo, para que ocorra ali o seu prazo prescricional. Esse prazo prescricional é o tempo em que o documento tem o valor primário, esse valor jurídico, legal, fiscal, né, ele serve para provar essa primeira parte aí, esse primeiro valor na minha empresa, na minha instituição, etc. Às vezes, o documento perde o valor primário, mas ele mantém um valor secundário, que é quando ele serve para a história da instituição. E aí ele precisa ser guardado de forma permanente. Então, quando eu guardo de forma permanente, eu guardo de forma indefinida, porque tem valor secundário.
Ok, professora, eu entendi o que você quis dizer a respeito das fases aí, corrente, intermediária, permanente. Eu, inclusive, já até sabia disso, né? Aí você fala para mim aí nos comentários se você já conhecia e se você sabe o nome dessa teoria aqui, né? Isso aqui é uma teoria que cai em prova. Corrente, intermediária, permanente fazem parte de qual teoria? Deixa aí nos comentários para mim. Se você já conhecia, você está pensando agora o que isso tem a ver com a classificação? Segura aí, a gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouco eu volto só para contar para vocês como que funciona isso aqui na classificação. Depois a gente vai falar também, obviamente, da avaliação, descrição, difusão e da preservação de documentos, para a gente falar das 7 funções aí que podem cair na sua prova, ok? Não sai daí, me espera, pega sua água, pega seu café, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Voltamos, pessoal, aqui para nossa aula de arquivologia, onde a gente está falando sobre as funções arquivísticas. No bloco anterior, eu falei com vocês sobre a classificação. Aliás, antes de entrar na classificação, eu falei com vocês sobre as fases, né, que o documento pode perpassar aí em termos de arquivo. Arquivo corrente, arquivo intermediário e arquivo permanente. E por que eu falei disso? Porque primeiro eu preciso destacar o que mais cai em prova para vocês quando se trata da classificação. É o momento em que ela deve ser feita. Então, nós temos em arquivologia o entendimento que deve ser feita preferencialmente na fase corrente. Vou até apagar aqui para vocês, para a gente ter mais espaço, né? Quem gosta de anotar aí, eu também adoro anotar, tenho material separado em casa.
Gosto muito de anotar, estudar os meus resumos para poder fixar, fazer as revisões ali. É uma dica de estudo que eu gosto bastante, funciona comigo. Não sei se com vocês também é assim. Depois vocês me contam aí também. Na classificação, então, preferencialmente a gente vai fazer nessa fase corrente, ou seja, enquanto eu ainda estou utilizando com muita frequência os documentos. E o que é a classificação? É deixar clara, ou deixar claro, né? A ligação entre os documentos. Eu preciso que vocês levem isso para a prova, porque isso tem referência com a parte doutrinária de arquivologia. Então, quando eu classifico, inclusive a gente fala em plano de classificação, né? A gente tem planos de classificação, que é uma matéria específica de estudo na arquivologia. Em algumas faculdades de arquivologia, inclusive, essa matéria classificação de documentos, ela vem numa grade à parte, para a gente estudar apenas essa função. Então, é a função em que eu vou deixar clara qual é a ligação de um documento com o outro, tá? Eu preciso fazer essa classificação separando ele por classe, por assunto, classificar também o que é sigiloso, o que é ostensivo, né? O que não é confidencial, o que é confidencial, o que todos podem ou não acessar. Eu preciso fazer a classificação por classe, assunto, por tipo, para quê? Para facilitar a minha utilização do arquivo. Quando eu classifico o documento, ainda na fase corrente, eu ainda viabilizo a minha função de avaliação. Essa função de avaliação também ela tem que ser feita aqui na fase corrente, né? Então, vou colocar aqui para vocês, fase corrente. O que é a avaliação? A avaliação nada mais é do que julgar os documentos. Por quê? A gente falou da criação, que é a forma ali que eu faço a produção dos meus documentos. A gente falou dos volumes que a gente tem de documentos, especificamente no modelo papel, né, que é um grande volume ainda no Brasil. A gente falou sobre a aquisição, que é a forma de recebimento desses documentos. A gente está falando que a gente classifica esses documentos para correlacioná-los e trazer aí maior eficiência ao nosso arquivo. E agora eu vou falar com vocês da avaliação, que é a necessidade de julgar de fato o que eu preciso ou não preciso manter no meu arquivo. Lembram que no bloco passado eu falei para vocês sobre os valores? Então eu tenho primeiro e segundo valor, que são os valores primário e secundário, que a gente chama em arquivologia, né? Os valores primários, eles são aqueles valores jurídicos, fiscais, né? Valores legais, né? Valores administrativos. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu faço um pagamento de uma conta, essa conta, ela tem um valor primário, ela tem um valor ali fiscal no sentido de comprovar ali para controle de pagamentos que eu quitei a minha dívida. Tem uma função jurídica para comprovar, por exemplo, que não pode ser cortado o meu serviço em relação àquela conta. Vamos supor que é uma conta de água ou de luz. Não pode interferir, porque eu quitei aquele documento, então fica de prova. Porém, alguns outros documentos eu vou ter o valor secundário, que é um valor histórico. Quando eu pensar nesse valor histórico, o que eu vou lembrar? Eu vou lembrar, por exemplo, de quando eu construí a minha empresa e aí eu tinha uma modesta planta ou uma modesta foto da fachada ali e guardei de recordação. Depois virou uma multinacional. Vejam comigo, aquela foto, aquela planta conta a história, o começo da empresa. Esse tipo de informação, e aí vocês pensem comigo que fotografia, que planta também são documentos de arquivo, tá? Apesar da gente falar muito do gênero escrito, que é esse gênero aí onde a gente utiliza ali a colocação dos dados de forma escrita em papel, existem outros, né? Outros gêneros aí. A gente tem os gêneros cartográficos, iconográficos, sonoros, filmográficos, digitais, eletrônicos e assim por diante. Então, por exemplo, quando eu falo de uma planta, eu estou falando de um documento desse gênero
cartográfico, ou seja, é uma versão reduzida daquela planta, daquela estrutura ali que foi desenhada numa forma reduzida para que pudesse visualizar de uma maneira melhor. Quando eu falo de uma foto da fachada da loja, eu estou falando de quê? De um documento dentro do gênero iconográfico. Eu gosto muito de falar para a gente lembrar dos itens, né, na tela do computador, que eles não se mexem, né? Então a gente chama aquilo de ícones, né? Na tela ali principal do computador, são as imagens estáticas. Imagens estáticas, como as fotografias, panfletos, cartazes, cartões postais, podem servir como documentos e aí eles vão ser classificados como gênero, né? O gênero, dentro da arquivologia, essa classificação recebe o nome aí de gênero iconográfico, tá bom? Então, só a título de curiosidade também, porque é tópico do edital de vocês, já fica de dica bônus. A gente estava falando sobre os valores. Essa foto, essa planta mostra ali uma questão histórica. E qual que é a importância de saber julgar o valor desse documento? Porque ainda lá na fase corrente, eu preciso saber o que eu vou recolher. E aí são palavras relacionadas à avaliação, tá? O que eu vou recolher e o que eu vou transferir. Quando eu estiver falando de passar um documento para a fase intermediária, ou seja, o documento está na fase corrente, eu avalio que ele tem valor secundário e valor primário. Então, qual que é o caminho que o meu documento vai percorrer? Ele vai sair da primeira fase, que é a fase corrente, vai ficar na segunda fase, que é a intermediária. Porque eu julguei naquele momento ali de avaliação que eu poderia precisar daquele documento. Olha, eu paguei a conta de luz, mas vai que a empresa vem aqui, né? A empresa concessionária de energia vem e queira saber se de fato eu paguei. Eu vou lá no meu arquivo, pego, né? E mostro, olha, tá vendo? Eu não estou usando ela toda hora, mas fica ali pertinho para eu pegar. Está no meu arquivo intermediário. Quando eu faço a passagem de um documento de arquivo corrente para o arquivo intermediário, eu vou chamar esse ato de transferência, tá bom? Agora, quando eu faço uma passagem para um nível de valor de segundo, né, de valor secundário, significa dizer que eu vou recolher. Como funciona o recolhimento? O recolhimento é quando eu tiro da fase corrente e já coloco na fase permanente, porque eu entendo que não precisa passar pela intermediária, ou quando vencido o prazo de guarda na intermediária, né, aquele momento ali, eu vou guardar aqui por 3 anos, depois eu recolho para arquivo permanente porque tem valor histórico. Então, vencido o prazo de guarda, eu mando esse documento ali para o arquivo permanente, eu também vou chamar de recolhimento. Vejam comigo que transferência vai para o intermediário e recolhimento vai para o permanente. É possível mandar da fase corrente direto para a fase permanente, e isso já foi objeto de prova, não há problema nenhum. Verificou-se de cara aqui na fase corrente que tem um valor secundário e que não tem necessidade de ficar no arquivo intermediário, pode mandar direto para a fase permanente e vai ser chamado aí por vocês de recolhimento. Isso tudo é feito onde? Na avaliação. Para além disso, nos sobram as 3 funções aqui que a gente precisa falar delas, porque são muito importantes também. A difusão e a descrição, elas andam juntas e elas têm referencial principalmente nas regras internacionais. A gente viu até pelo próprio edital de vocês que nós temos normas nacionais e normas internacionais de arquivologia. No que diz respeito à difusão e descrição, nós temos muitas normas internacionais voltadas aqui para esse tema. O que é a difusão? A difusão, pessoal, nada mais é do que a disseminação da informação através do acesso. Então, difusão tem a ver com difundir, tem a ver com disseminar. Então, nossa palavrinha-chave que a gente vai procurar na prova, se vier perguntando para vocês em termos de certo e errado a respeito da função, vai ser disseminar, ou a gente pode também considerar a palavra de acesso. Por quê?
Enquanto eu estou falando aqui de criação, de aquisição, classificação e avaliação, eu ainda estou vivendo a realidade da minha entidade mantenedora. Esses documentos, eles vão ser manuseados por quem tem interesse. Obviamente, claro, se eles forem de natureza ostensiva, que é aqueles que qualquer um pode ter acesso. Porque se for de natureza sigilosa, aí nem todo mundo vai poder mexer, só algumas pessoas bem específicas mesmo, né? Lembrando aí que a gente tira esse conceito de natureza ostensiva e sigilosa lá da Lei de Acesso à Informação, que inclusive vai nos dar os graus de sigilo e por quanto tempo aquele documento não deve ser de acesso ao público. E ao público, entenda-se aqui, inclusive os próprios servidores ali da nossa, da nossa Secretaria Estadual de Segurança. Não é porque eu trabalho lá que eu vou poder acessar qualquer documento. Às vezes o documento é de caráter sigiloso para uma pessoa ou para um grupo de pessoas específicos. Ele vai ficar sigiloso por um determinado período de tempo, tá? Esses períodos, esse intervalo em que vai haver o sigilo, nós conseguimos conferir na Lei de Acesso à Informação, ok? Já na difusão, não. Eu estou falando de globalizar a informação. Então, a gente faz um levantamento de dados, né? E a gente coloca esses arquivos que a gente tem na entidade mantenedora para acesso ao público, de uma forma inclusive globalizada. Nós temos sistemas voltados para isso, dentro das normas internacionais de arquivologia, para que eu possa difundir, disseminar o conhecimento. Afinal, a gente concorda que documentos são informações contidas num suporte. E informação tem caráter de conhecimento, né? Advém, como eu disse para vocês, primeiro a gente tem um dado, depois a gente tem um conhecimento sobre esse dado e a gente transforma numa informação. Quer ver um exemplo? Eu falo com vocês, 11 de setembro. O que vem à mente de vocês em 11 de setembro? 11 de setembro é um dado, é um número aleatório que você, eu ou outra pessoa é que vamos dar ali, aplicar o nosso conhecimento a respeito desse dado e transformar em uma informação. Quer ver? 11 de setembro para mim significa, por exemplo, o aniversário de uma amiga. Para você pode significar a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então, a gente tem a mesma informação, o mesmo dado e estamos trabalhando com conhecimentos diferentes a respeito daquele dado. Quando eu escrevo no dia 11 de setembro é o aniversário da minha amiga X, eu acabei de pegar esse dado que eu apliquei um conhecimento e transformar numa informação. E quando eu disse eu escrevo, e aí eu pensando num papel, por exemplo, eu acabei de jogar essa informação num suporte. Pronto. O meu documento está formado. Qual que é a grande questão em arquivologia? Eu preciso tomar cuidado porque nem todo documento é um documento de arquivo, tá? Então pode ser que esse documento que eu produzi não tenha nenhuma correlação, que é aquela questão da organicidade, não tem nenhuma ligação com a entidade mantenedora. Isso tem prova de quê? Isso serve para quê? Essa informação serve para quê? Em termos da minha empresa, em termos do órgão público que eu trabalho. Então, não basta ser uma informação num suporte formando um documento. Esse documento tem que servir para o arquivo. Esses documentos que formam um arquivo, quando a gente faz a difusão, a gente cria uma rede de acesso onde várias pessoas vão poder ter conhecimento daquilo. Então, principalmente em documentos de valor secundário, nós vamos ver a necessidade da difusão, porque são documentos históricos, documentos com fins educacionais, com fins científicos, né? Informações ali de cunho cultural que podem ser de interesse de outras pessoas, tá bom? Assim, a gente vai identificar a difusão. Disseminar, acesso, são palavrinhas-chave para a gente procurar aí entre certo e errado se corresponde a essa função arquivística, ok? A descrição é a forma detalhada que nos permite encontrar um documento. Então, a descrição é o detalhamento dos elementos. Quais elementos, pessoal? Dos elementos do documento, óbvio. Então, quando eu faço essa descrição, ela é muito importante dentro da própria difusão. Quando eu faço uma descrição, eu vou dizer, olha, esse é um documento, né? Então, esse documento entrou no meu arquivo no dia tal,
foi confeccionado pela pessoa tal, o assunto dele é tal, o resumo do que ele trata é tal, entenderam? A data de alteração é tal, dados dos elementos, detalhamento dos elementos daquele documento específico. Então, quem está lá na difusão procurando um documento a respeito da fundação da minha empresa, então vai lá, palavra-chave, fundação. Palavra-chave é uma forma de detalhamento do meu documento, é uma forma de descrição do meu documento. Então, vai lá e encontra vários documentos com aquela palavrinha-chave. Um exemplo que a gente pode dar claro aí de descrição de documentos é justamente essas palavras-chave. Quando você está num site institucional, por exemplo, e a gente sabe que pela Lei de Acesso à Informação é necessário manutenção desses sites institucionais, né, nos municípios, estados, a nível nacional, para que o povo, né, a população tenha acesso aos dados, né, relacionados àqueles órgãos públicos. Então lá você vai, palavra-chave, o que você quer encontrar? O Diário Oficial, a legislação sobre Covid, as notícias do dia relacionadas ao boletim epidemiológico, ou eu quero saber sobre a posição da Defesa Civil em relação às chuvas da época, os dados de Zika, a quantidade de pessoas com dengue, e eu quero jogar isso lá no site institucional do município, do meu município aqui, por exemplo. Então, eu faço isso através de palavra-chave. Só aparece para mim porque, em algum momento, quem cuidou daquele site descreveu essas palavras-chave, olhou o assunto, verificou os documentos, as matérias, as publicações, etc., e fez esse filtro para que eu encontrasse. Assim também funciona nos arquivos, ainda que não seja um arquivo eletrônico, né? Que não seja uma gestão eletrônica ou informatizada de documentos. Funciona assim, eu tenho que ter essa descrição para eu conseguir bem encontrar os meus documentos. Afinal, a gente não pode perder de vista essa função e finalidade do arquivo. Eu preciso ter os documentos ali de fácil acesso. Não adianta só guardar, não adianta só acumular e produzir. Eu preciso depois, quando eu precisar da informação, encontrar com rapidez. E na preservação, o que eu tenho? Há quem diga que a preservação, ela é, como se diz, o guarda-chuva, né? Em que vai abrigar debaixo ali a restauração e a conservação. De forma que a preservação seria o modo amplo de dizer sobre o estrito de restauração e de conservação. Preservação é o cuidado com o documento. Então, pode sim ser que eventualmente você encontre, além da preservação, a conservação e a restauração. Qual que é a importância de preservar um documento? Vejam, principalmente quando eu digo que o documento ele não vai ficar apenas na fase corrente, que ele vai precisar ali ficar na fase intermediária, que ele vai ficar principalmente na fase permanente, eu preciso garantir que esse documento vai ter durabilidade, vida útil. E eu faço isso através da preservação dos documentos. São atos que eu vou ter cuidado ali no dia a dia, enquanto arquivista ou enquanto profissional que lida com aqueles documentos, né, responsável por aquele arquivo, que vão cuidar para que o documento não se deteriore. Como que acontecem essas deteriorações? Pode ser por agentes químicos, por agentes biológicos, pode ser por própria ação do ser humano. Então, por exemplo, regras para acesso ao público do arquivo. A pessoa não pode estar com as mãos sujas. Em alguns arquivos, né, principalmente esses arquivos permanentes, alguns manuseios de arquivos, você precisa utilizar luvas especiais ou você precisa utilizar máscara. Por quê? Você deve evitar o contato ali para não passar nenhum tipo de fungo, de bactéria, de vírus, de qualquer coisa para os arquivos. Então, nós vamos ter aí regrinhas de conservação, que são essas regras de prevenção aí dentro da preservação, coisas que eu posso fazer em relação às pessoas que acessam o arquivo, em relação ao clima do meu arquivo, em relação à umidade do meu arquivo, em relação à temperatura do meu arquivo, observando cada tipo de suporte, porque cada um vai ter um cuidado especial. Para quê? Para poder
conservar, evitar que se deteriore. Escolher aí mobiliários adequados. Então, por exemplo, se eu guardo muito arquivo em papel, né, caixas e papéis, dentro das caixas mais papéis, etc., eu tenho um arquivo todo no papel. Eu não devo, por exemplo, utilizar prateleiras ou gaveteiros, armários de madeira. Por quê? A probabilidade de atrair cupim é muito maior do que nas prateleiras de aço. E o cupim, ele vai o quê? Corroer o papel. Corroendo o papel, ele vai corroer o quê? A minha informação. Isso não é bom para o arquivo. Outra coisa que eu posso fazer também é a restauração. A restauração, ela já não é preventiva, ela é corretiva. É quando eu preciso daquele documento ali, mas por algum motivo eu falhei nessa conservação e tive a interferência desses agentes biológicos, químicos, físicos, etc., no meu documento. Então, eu preciso utilizar ali de técnicas que vão voltar o meu documento ao status original ou mais próximo possível. Então, vai ter técnicas ali, principalmente as técnicas que mais existem aí, e que são mais cobradas, inclusive, em concurso, elas estão voltadas para a questão da preservação dos documentos em papel. Então, laminação é um exemplo, banho em gelatina, são técnicas, não é em gelatina de verdade, né, uma mistura ali de cola e etc., prensar o papel ali no calor, cuidar do papel com um tipo de tecido antes dele. Existem várias técnicas de restauração que podem ser realizadas aí buscando renovar, né, de fato restaurar este documento. Então, quando a gente pensar em preservação, a gente vai pensar nessas duas coisas. Conservação, que vai ser mais no sentido preventivo, e também vamos pensar na restauração, que é no sentido corretivo, né? Nós vamos restaurar. Assim, gente, nós temos na nossa aula aí no primeiro e agora nesse segundo bloco, todas as funções arquivísticas, as 7 funções arquivísticas que são mais estudadas e que são as que estão previstas aí no tópico do seu edital. Assim a gente consegue ter uma noção dessas funções e com essas palavrinhas-chave a gente consegue identificar se está certo ou errado, principalmente quando a banca tentar trocar uma função pela outra, que é o mais comum nesse tipo de questão. Então eu dou uma característica da difusão e falo que é a avaliação. Ou eu falo sobre preservação e no final eu descrevo o que é a preservação, falo sobre técnicas de conservação e restauração e dou o nome disso à avaliação, por exemplo. É assim que a banca faz, ela troca ali para confundir o candidato. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Apenas uma pequena palhinha aí de uma grande parte do edital de vocês, né? É um assunto pequeno aí comparado com todo o edital que vocês têm que estudar. E eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, ativem as notificações e fiquem atentos, porque a gente sempre tem dicas muito bacanas aí para vocês. E se vocês tiverem gostado, como eu disse, podem procurar outros vídeos meus aí no canal, porque eu tenho outros vídeos para outros concursos, mas que falam das matérias que vão cair no edital de vocês. Então aproveitem que é de graça, né? Tudo que é de graça, conhecimento é sempre muito bom. Uma boa sorte. Bons estudos, tenham foco, eu tenho certeza que com o esforço necessário vocês vão conseguir alcançar o objetivo da aprovação. Muito sucesso e até a próxima!